Bem-vindo! Com a vinda do Espírito Santo sobre cada um de nós, nos tornamos filhos de Deus. Temos herança eterna se nós cumprirmos os mandamentos de Deus. Mas é difícil cumprir os mandamentos do Senhor? Se nós não temos o Espírito Santo agindo em nós, sim. Mas se o Espírito Santo, nós invocarmos, formos batizados e invocarmos esse Espírito Santo que santifica as nossas vidas, é claro que nós conseguimos. Por quê? Porque a graça de Deus é transbordante, ao ponto de nós vencermos as tentações do dia a dia. Um homem de Deus é um homem que vence as tentações. Nós rezamos no Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação. E de que forma Jesus não nos deixa cair em tentação? Enviando o seu Espírito Santo, que nos dá força, coragem, poder de vencer as tentações do dia a dia. Sabendo que o pecado mortal nos tira da graça de Deus e nos coloca no inferno se nós morrermos em pecado mortal, Deus envia o seu Espírito Santo, que é a graça que apaga o pecado mortal que está em nós. Mas nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. O que o Senhor nos pede? Arrependam-se e façam penitência, porque nós precisamos dessa graça para ser salvos. Deus ama a cada um de nós e derrama o seu Espírito sobre nós. Agora, a nossa parte que tem que fazer é nós. Hoje nós vamos meditar a palavra de Deus que está em Gálatas capítulo 4, no versículo de 4 a 7, que diz assim: mas quando veio a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, que nasceu de uma mulher e nasceu submetido a uma lei, a fim de remir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a sua adoção. A prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Já não és escravo, mas filho, e se és filho, então também herdeiro por Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que linda essa passagem. Deus enviou o seu Filho para nos tornarmos filhos de Deus, filhos adotivos de Deus Pai. E como que se dá isso? A palavra de Deus aqui mostra, Ele enviando o seu Espírito sobre nós. Por isso que nós, quando somos batizados, naquele momento nós recebemos a adoção. Nós somos filhos de Deus Pai por causa de Jesus. Então é maravilhoso nós dedicarmos a nossa vida ao Senhor, porque Deus, Ele nos concede a graça de participarmos do seu reino, viver eternamente com Ele, com Deus Pai, com o Senhor das nossas vidas, o nosso Redentor Jesus Cristo, e aquele que santificou as nossas vidas aqui na terra, o Espírito Santo. Viver eternamente com Cristo é viver uma vida para Deus, uma vida para Cristo, realizar a sua vontade aqui. Mas ninguém consegue realizar a vontade de Deus se não renunciar à vida passada, a vida de pecado, a vida que nos afastava de Deus. Então é um impulso do nosso coração se elevando às coisas não terrenas, mas as coisas do céu, renunciando àquilo que nos tira da graça e caindo essas escamas dos nossos olhos, como caiu de Paulo, para nós vermos que Deus é tão bom, ao ponto de enviar o seu Filho para nos salvar, enviar o seu Espírito Santo para nos tornar filhos de Deus Pai. Então é maravilhosa essa passagem. Nós vemos aqui a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, o Espírito Santo. Então nós precisamos todos os dias na nossa vida pedir esse Espírito Santo, pedir todos os momentos, quando nós lembrarmos de Deus, peça o Espírito Santo. Quando nós estamos com uma dificuldade na nossa vida, peça o Espírito Santo, Ele está em você. Se você precisa de uma direção, de um projeto que você está querendo fazer na sua vida, peça a Deus que dê esse entendimento para que as coisas aconteçam conforme a vontade de Deus. Nós precisávamos sempre viver em comunhão com Deus, mas por causa do pecado nós nos afastamos de Deus. O pecado, ele nos tira de Deus, nos afasta de Deus, nós vamos indo mais longe do Senhor, e quem se afasta de Deus cai sim em grandes pecados. Esses pecados nós chamamos de pecado mortal, pecado que nos tira do céu. Então, meu irmão,
está na hora de voltar para Deus. A nossa vida, nós sabemos que é uma passagem aqui na terra, só estamos aqui cumprindo a vontade do Senhor. Deus não nos criou para esta terra, nos criou para o céu, e nós estamos aqui vivendo porque nós estamos batalhando aqui na terra, guerreando contra as forças do mal espalhadas nos ares, como diz em Efésios capítulo 6, os demônios. Nós estamos muitas vezes lutando contra as ideologias deste mundo que vão contra a vontade de Deus, lutando contra um sistema muitas vezes corrupto que tenta a cada um de nós, por causa do poder, do dinheiro, nos tirar da graça de Deus. Para ser um homem santo neste mundo não é fácil, não é fácil, mas para isso nós precisamos buscar a Deus enquanto Ele se deixa encontrar, diz a palavra, clamar o Espírito Santo e principalmente, meu irmão, viver também com os irmãos, viver com aquelas pessoas que também querem o céu. Essas pessoas, nós caminhando junto, é mais fácil nós entrarmos no céu. Agora, se nós estivermos vivendo com pessoas que estão no pecado, pessoas que estão cometendo adultério, na bebedeira e tantas outras coisas, tantas coisas más, nós não vamos conseguir ir para o céu. É preciso nós buscarmos boas companhias, companhias que nos levam para o céu. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Que Deus abençoe você, terminando praticamente essa semana, sexta-feira, dia de abstinência de carne. Todo católico, ele não come carne na sexta-feira, e ele direciona como intenção esse sacrifício, e eu quero fazer esta abstinência pedindo pela conversão dos pecadores, pela conversão das pessoas que estão longe do Senhor. Deus te abençoe.